Outros conceitos que a gente precisa ter estão no quadrinho do lado ali que a gente vai ver. Quais são eles? Esses carinhas aqui, ó. Pronome e transitividade. Olha só que louco. Ensinei este conteúdo na aula. Quem é o sujeito? Eu. O sujeito sou eu. O que eu ensinei? Este conteúdo. Mas eu não posso ensinar este conteúdo a alguém? Sim, mas não nesse contexto. Porque ela depende do contexto. Neste contexto, eu não tenho mais nada para dar para ele. No máximo, uma ideia de lugar. Que é o tal do adjunto adverbial. Tudo bem? Tá. Agora olha essa. Apresentei o conteúdo aos alunos. Sujeito sou eu. O que eu apresentei? O conteúdo. Foi isso que foi apresentado. Mas isso foi apresentado para alguém, a alguém. Objeto indireto. Olha que legal aquilo que a gente estava falando antes, ó. Quando eu transformar esse objeto direto em um pronome, o. Quando eu transformar esse objeto indireto em um pronome, lhes. O é o objeto direto. Lhes é o objeto indireto. É a mesma lógica. Só que aqui no de e no in nós temos pronomes exclusivos. O e a para de e lhe e lhes, né? Claro, as relações de plural para in. Daria para trocar o direto aqui? Daria também. Apresentei o aos alunos. Que seria o direto, né? Não, tá de boa. Você pode bagunçar as frases depois. Acrescentar coisa, tirar coisa, não dá nada. Só vai encaixar essa regência se o sujeito for oculto. Não, foi coincidência. Não, pode ter. Porque a regência, ela é depois do sujeito. Então, eu defini o sujeito, não influi na regência. Foi essa parte? Isso foi revisão, turma. Tá, beleza. Vamos lá, então. Agora a gente vai começar a matéria, então. Essa matéria que a gente vai ver na largada, ela não é regência, mas ela cai nas questões de regência. Que é assim, ó, uma matéria chamada pronomes relativos. Vocês lembram da nossa primeira aula? Lá na primeira aula, a gente viu um quadrinho. A gente não lembra ainda da aula de manhã, né? Na primeira aula, a gente viu um quadrinho. Lá no fim da aula, tinha um quadrinho sobre a palavra que. Vocês querem olhar lá? Eu acho que ia ser bonito a gente olhar lá. Vamos lá, sem cara feia, pessoal. Isso aí. Qual é a página para nós aí, mulher? Tá pra cá. É a última parte da aula. 12? 12. Dá uma espiada na 12 aí. Vai dar certo. Lá na 12 a gente falou do que ele era pronome relativo ao conjunção integrante. Vocês viram ali? E aí a gente viu assim, ó. Eu falei, cara, tem 3 informações. Uma normal, uma média e uma tensa. A normal era pronome relativo troca por o ou por a qual? Conjunção integrante, isso. Beleza. Pronome relativo retoma ou substitui, sim? Então só fica aí na 12, mas já olha o que vai acontecer lá na 29 depois. O que quando for pronome relativo retoma? É o que está escrito aí. Essa é a palavra-chave de um pronome. E agora a gente vai para a parte mais avançada. A gente anotou assim, ó. Orações subordinadas adjetivas. Vocês viram isso? Beleza, meio caminho andado. Então, vou resgatar. A conjunção integrante não tem a palavra retomar. Olha o que a gente anotou para ela. Completar. Conjunção integrante completa. Pronome relativo, retoma. Qualquer pronome retoma, tá? Isso aqui é só para a gente diferenciar da conjunção. E a gente anotou o nome tenso da matéria. O nome tenso da matéria é
Oração subordinada substantiva. Vamos deixar esse trem para outra hora e vamos focar agora nessa ideia do quadrinho 1. Vamos anotar ali na página 12, antes da gente sair correndo. Sociedade, a gente vê por aqui. Vamos ali na página 12, vamos botar assim, ó. Ver página 29, lá no pronome relativo. Ver página 29, que aí a gente já faz o link. Que é a mesma coisa, não trocou a matéria. Matéria nova só tem até aula 2, depois é só repeteco. Deu? Então vamos para 29. Vai dar certo. Valendo o emprego depois. Nunca mais. Depois que vocês passarem no IPU, vocês vão parar de estudar, sim? Senão que nem a guria que passa em todos os concursos e ainda vem na aula. A Nanda, falei a vocês, né? Da Nanda, que senta lá no canto. Passa em um atrás do outro, assim, ó. Tá lá. Toda sexta-feira de noite a guria tá na aula. Eu, pra quê, cara? Pra quê? Pega um cartão de crédito, tá aqui, ó. Se endividando, azar. Não, bom, enfim. Vamos lá. Pronome relativo. Tem que ensinar, não adianta. Pronome relativo. Sublinha pra mim, retoma. Já vamos fazer a anotação. Nós vamos falar do quê? Que é o cara. Já vamos anotar aqui, ó. É aquele que a gente troca por o ou por a qual. O ou a qual ainda tem plural. O que não? Tá. Vamos lá então. Ó. Eu vou te mostrar assim, ó. Te permite, tá? Te permite. Pega na minha mão e vem. Vai ser assim, ó. Eu vou te mostrar um... que bonitinho. Depois eu vou te mostrar um... presta atenção. E depois vai ser um... que te mandaram. Na cara, tá? Vamos começar com o bonitinho. O bonitinho é assim, pessoal. Aí a prova sublinha o quê? 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 Vamos pensar o bonitinho primeiro. Meus colegas que nos ensinam ótimas matérias são grandes professores. Posso dizer então que meus colegas... Vai. Troca. Os quais? Porque são os colegas, sim? Pronome relativo. O cachorro que late à noite deve ser um bom guardião do pátio. O cachorro, o qual? Pronome relativo. A vaga pública que necessito. A vaga pública a qual necessito. O amigo que todos os colegas confiam. Um amigo o qual. As questões a que me refiro. As questões às quais me refiro. Bem bonitinho. Essa era a parte meiga da matéria. Às vezes cai nas provas. Qual dos ques retoma. Aí tu vai ali e vai trocar por o qual. Ou qual dos ques não completa. Se não completa é porque ele é pronome. Isso é a parte bonita. E tem questão assim. Tem um monte de questão assim. Vamos para as questões intermediárias agora. Como é que vai funcionar as intermediárias? As intermediárias é assim, ó. Tu tem um pronome. Na sequência vai aparecer um verbo. E aí vocês vão olhar para esse verbo. Se esse verbo não te pedir nada, segue lendo a frase. Se ele te pedir uma preposição, nós vamos voltar à preposição. Bom, não entendi. Assim, ó. Transitividade. Meus colegas, os quais que nos ensinam ótimas matérias. Ó, quem ensina, te concentra aqui, ó. Quem ensina ótimas matérias a alguém. Nos. Segue a vida. Porque os dois complementos do verbo já estão no verbo, entenderam? Tá, então olha. O cachorro que late à noite. Oi, pessoal, esse cachorro late. Beleza, não pediu mais nada, segue a vida. Agora começa a brincadeira. Pronome relativo. Ei, pessoal, eu necessito. E quem necessita, necessita de. Então a regra é clara. Se depois de um pronome relativo, um verbo pedir a preposição, essa preposição tem que parar aqui, ó, na frente do pronome. E aí é a vaga pública de que necessito
ou da qual necessito. E já vou te adiantar o drama. Na prova cai assim, ó. Isso aqui é uma lacuna. E eles vão dizer, como é que eu preencho essa lacuna? Letra A, em que necessito? Por que não é em que? Porque necessita de, não necessita em. Aí na letra B vai estar assim, para que? Não, porque necessita não necessita para. Com que? Não, porque quem necessita não necessita com. Quem necessita de. Por isso que é de que está na frente dele. Vamos de novo. Ó. O amigo em que todos os colegas confiam. Peraí. Tá aqui o meu pronome relativo. Tá aqui o verbo. Quem confia, confia em. Ó, diz a regra. Se quem confia, confia em, lá tá o em, ó. E se for o no qual? No qual. Se for o qual, no qual. Em mais o, no. Tá fazendo sentido? Vamos de novo. As questões que me refiro. Ô, pessoal, quem se refere a. Sim? Fica olhando aqui rapidinho, então. Tá vendo que esse a parou lá, ó? Aham. Só que o a qual tem um artigo ali na frente dele, vocês estão vendo? Tá aqui o artigo, ó. Mais a preposição. Crase. Ô, Zambelli, por que não teve crase na frente do que? Porque o que não tem artigo. O que vem puro. É só o qual que tem artigo, ó. O a qual, o qual. Se ele pedisse para trocar lá, Zambelli, por exemplo, o amigo no qual estaria certo? O amigo no qual todos os colegas confiam. Isso, tá certo. O amigo no qual, o amigo em que. E poderia ser ainda assim, ó. O amigo em quem. Porque o quem também é um pronome relativo. Só que ele só serve para pessoas, né? Mas tudo bem, ele também é. Tipo, não daria as questões a quem me refiro. Aí não, porque não é pessoa, né? Como é que é o nome dessa regra aí? Regra do Itaú. Vocês lembram como é que é a propaganda do Itaú? Vocês não têm TV em casa? Como é que é a propaganda do Itaú? O cara não faz assim, ó. Linguagem subliminar, né, pessoal? Se depois de um pronome relativo, um verbo pedir a preposição, para e fica aqui. Nunca se deram conta disso? Pergunta, entrem no Google e põem linguagem subliminar Itaú. Vai aparecer. Com base nos concursos públicos, a evidência de questões, se criou a regra do pronome relativo. Tá, mentira, mas olha só. Regra do Itaú. Se depois de um pronome relativo, um verbo pedir a preposição, ele para e fica aqui. Cada vez que nessa aula agora eu falar para vocês, ô pessoal, regra do Itaú, vocês vão lembrar da preposição que volta e fica na frente dele. Bem? Beleza. Essa foi a intermediária. Como é que foi para vocês? Foi de boa, pessoal? Então, ó. Ah, entendi. Sempre que tem um pronome relativo tem regra do Itaú. Certo ou errado? Errado. Tem que pedir a preposição. O late não pede preposição. Não tem nada na frente do quê? Nos ensinam, já tá com o direto e o indireto lá dentro dele. Não precisa de mais nada. Tá? Então vou te... Tá, então vou te explicar agora a mais difícil. E aí nós vamos para o intervalo. Tá? Então vamos. Eu sonho assim, quando eu for um professor muito famoso, eu vou ter uns assistentes de aula. E aí eu vou dizer assim, ó, vai adiantando a matéria. Aí os caras vão vir aqui, ó. Oi, pessoal, é a regra do Itaú. Isso aqui é um pronome relativo. Aí assim, ó, agora a cirurgia é muito delicada. Aí eu só entro. E aí eu vou usar jaleco. Aí eu entro pra dar essa parte. Essa parte é foda. Se concentra. Olha que bonito.
Te permite. Deixa acontecer naturalmente. Olha aqui. Esse que retoma, não retoma? Ele retoma coisas que ficaram para trás. Ele retomou os colegas, ele retomou o cachorro, ele retomou a vaga pública, ele retomou o amigo e ele retomou as questões. Retomar, pronome relativo. Quando ele retoma, ele não retoma só uma palavra. Ele retoma uma história, uma vida. Essa história e essa vida tem nome, função sintática. Ele exerce a função sintática que a palavra que ele buscou teria para o verbo da frente. Ó, vamos de novo. Essa é a parte. Ele retoma a função sintática, não só a palavra, a função sintática que aquela palavra teria para o verbo da frente. Vou te dar um exemplo. O cachorro que late à noite não deve ser um bom guardião. Esse que retoma cachorro. Sim? Então, ele vai ter a função sintática que o cachorro teria para o late. Ele retoma a função sintática do que essa palavra teria para o verbo da frente. Quem é que late? O cachorro. Que não buscou o cachorro? Que é o sujeito de late. E o cachorro deve ser um bom guardião no pátio. Tem duas orações. O cachorro é o sujeito da outra oração. Mas o sujeito, que são duas orações, né? Vamos sublinhar as orações, ó. Deve ser é uma e late é outra. Quem é que deve ser um bom guardião no pátio? O cachorro. Mas é que o que trabalha para o primeiro verbo. É o primeiro verbo depois dele. Depois dele sempre tem um verbo. É para ele que ele trabalha. O que busca? Busca cachorro. E o que cachorro seria para o late? Sujeito. Então o que é o sujeito? Foda, né? Eu ia dizer só tem uma banca não, mas tem uma banca que ama isso. Qual é? CESP. E a pergunta é sempre a mesma. A pergunta é assim, ó. Olha se não é um tapa na orelha do cara. A pergunta é assim, ó. O sujeito de late é cachorro. Aí tu. Quem late? O cachorro? Óbvio. Certo. Errado. O sujeito de late é que. Porque que busca cachorro. Que retoma cachorro. Como se fosse repetir a palavra. Isso. É que na verdade são duas orações, né? As orações são: o cachorro late à noite. O cachorro deve ser um bom guardião no pátio. O que? Mas a gente tem uma regra de buscar primeiro o sujeito, né, José? Boa. Não. Tá, vamos fazer pela tua regra, pela nossa regra. A regra é assim, ó. Ah, tu falou que a primeira coisa é cantar o sujeito? Boa, vamos lá, ó. Quem deve ser? Duas orações. Late e deve ser. Quem deve ser? O cachorro. Quem late? Matéria nova. Tem o que na frente? Que busca quem seria o sujeito? Então ele é o sujeito. É um extra no que a gente vinha, né? A gente desconstrói um pouquinho para construir de novo, assim. É isso. Ainda é a mesma lógica, só que agora tem esse impasse aí do... Mas se não tivesse o que na frase? E se não tivesse o que na frase? O cachorro é o sujeito. O cachorro late. Quem late? O cachorro. Agora, o cachorro que late? Quem late? Que? Foda, né? Vai ser sempre o sujeito, ou Não, aí é que tá... Esse é o outro tapa, né? Esse é o primeiro. Leste! Tu me bateu? Não, te bati de novo. Leste! É agora que nasceu outra. Que é essa daqui, ó. Vou traduzir para o AD. Tá, mas então é sempre o sujeito. Eu vou traduzir. Ele sempre exerce uma função sintática. Pode ser objeto indireto, pode ser sujeito. Vou mostrar uma para vocês. Vocês conhecem a regra do Itaú? Sim? Então, olha. Vou apagar, tá?
Ó, olha a regra do Itaú. Vê se não faz sentido. O amigo em que todos os colegas confiam é o André. Quantas orações eu tenho aqui? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quantas orações eu tenho aqui? 2. Confiam e é. Aí tu, mas eles estão juntos. Eles não estão juntos, pessoal. Porque não é deve ser, deve tananã. Confiam, é. Não tem nem concordância entre os caras. São 2 verbos. Tá, tudo bem, já passou. Olha aqui. Quem é que confia? Lê a frase, pessoal. Vocês estão chutando o bagulho, eu vou matar vocês. Os colegas. Os colegas é o sujeito, sim. Mas é o sujeito do confio, porque é cada verbo no seu quadrado, lembra? Quem é que é? Lê a frase, pessoal. Porra, vocês vieram no sábado, chovendo, frio, pra chegar no dia da prova e não ler a frase. É pra matar o cara. Lê o período. O cara perguntou quem é o sujeito, tu lê de ponta a ponta. O amigo em que todos os colegas confiam, o amigo, singular, os colegas confiam, é o André. Quem é o André? O amigo, singular, porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que não é o sujeito. Por que não é o sujeito? Porque o sujeito está ali, está escrito. Então vamos lá. Olha que bonito. Esse que busca amigo, sim? Mas a função sintática que ele exerce é para o verbo da frente, que é confiam. Esse é o verbo da frente dele. Só que o sujeito de confiam já é os colegas. Eu posso te dizer que os colegas confiam no amigo? Tu entendeu por que tem uma regra do Itaú? Quem confia, confia em. Em que é o objeto indireto. Por que em que é o objeto indireto? Porque a preposição não pode ficar na frente de amigo, porque amigo é o sujeito do é. Então o que faz o serviço sujo? Ele diz, o que tu precisa? Cara, eu preciso de um objeto indireto. Tá aqui o objeto indireto. Não deram nada. Vamos de novo. Vai dar certo. Não, é difícil isso. Não sei pra que inventam isso. Pergunta só quem é o sujeito que a gente já não sabe. Olha, vamos fazer a da vaga pública aqui. Agora vai, hein? Agora vai. Quantas orações eu tenho na vaga pública? Eu vou dar a cola pra vocês. No mínimo 2. Porque lembra que o pronome relativo introduz uma oração subordinada? A gente anotou isso na primeira aula. Ela tem uma oração subordinada, então tem uma principal. Já ouviram falar de oração principal e oração subordinada? Tá, então tem 2. Necessito e está. Quem é o sujeito de necessito? Quê? Alô? Eu. Tá na desinência do verbo. Quem é que está neste concurso? A vaga pública. A vaga pública está neste concurso. Eu necessito da vaga pública. Sim? O que não buscou a vaga pública? Objeto indireto. O objeto indireto é o de que. Por quê? Porque eu, sujeito, necessito da vaga pública. Que buscou a vaga pública, que é o objeto indireto. Por isso a regra do Itaú, pessoal. Porque se ele é o OI, ele precisa da preposição. Vamos de novo. Isso é assim, Isabela. Tu acha que eu tô entendendo e vem a flechinha. Não, mas eu tô falando desse, é tapa na orelha, né? Essa é aquela que não sabe nem pra que lado corre. Olha, vamos pegar essa daqui, ó. Meus colegas que nos ensinam ótimas matérias são grandes professores. Quantos verbos eu tenho aqui? Ensinam
são. Quem são grandes professores? Legal. Que retomou meus colegas, sim? Então o que meus colegas seria para o verbo da frente. Essa é a lógica. Quem que ele busca? Ele busca meus colegas. Então o que isso que ele busca seria para o verbo da frente. Quem ensina, ensina ótimas matérias a nós. E quem é que ensina? Meus colegas. O que não buscou os meus colegas? Que é o sujeito dessa frase. A matéria que eu adoro é importante. Olha, quantas orações eu tenho neste período? 2. Adoro e é. Quem é o sujeito de adoro? Eu. Oi, pessoal, sabia que eu adoro? O que eu adoro, pessoal? Matéria. Que não buscou matéria? Que é o objeto direto. O que exerce a função sintática que a palavra que ele busca teria para o verbo da frente. O que exerce a função sintática que a palavra que ele busca teria para o verbo da frente dele. Hã? O que pode ser qualquer função sintática. Claro que nas provas tem dois tipos de questões. A mais clássica é perguntar quem é o sujeito. A mais clássica é a do cachorro e a dos colegas ali, ó. A pergunta é, o sujeito de late é cachorro? Não. O sujeito de late é quê? O sujeito de ensinam é os meus colegas? Não. O sujeito é quê? É o pronome relativo. E a outra questão é só do Itaú. A outra questão é assim, ó. Qual preposição tem que ter aqui? Necessito de. Então eu não posso perder. É de que tem aqui. Não pode ser a vaga pública em que necessito, com que necessito. Não pode ser. Tem que ser regência. Difícil, né, turma? Claro que é bem difícil cair também essa história da função sintática. Cai na CESP e 90% das questões é perguntando quem é o sujeito. Essa frase que você falou, O que retoma... Aqui? Quer que eu... O que retoma mais alguma coisa. Esse que retoma a matéria, né? É a matéria a qual? Tá, não entendi, mas você falou que o que vai sempre ser... Vai exercer a função sintática. Exercer a função sintática, isso. Da palavra que ele busca. Então, assim, o que exerce a função sintática que a palavra que ele busca teria para o verbo da frente. Ele busca matéria. O que matéria seria para adoro? Objeto direto. O que busca cachorro. O que cachorro seria para late? O que busca vaga pública. O que vaga pública seria para necessito? Entenderam a lógica? É isso, é. Ele busca não sei quem, e o que não sei o que seria para o verbo da frente. É assim. E aí o que ele seria é a função de quê? Ó. A questão que foi anulada não era legal. Ó. A questão que foi anulada não era legal. Esse aqui é um pronome relativo? Questão simples. Esse aqui é um pronome relativo? Sim, porque é a questão a qual. Beleza, isso é questão simples, turma. Vai alguma preposição aqui na frente? Vamos aplicar a regra do Itaú? E aí, turma? Não, porque qual é a lógica? Se foi anulada... Foi anulado, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem preposição. Tá, agora vamos lá. Que retoma quem? Questão. O que questão seria para foi anulada?
sujeito, que é o sujeito. Nessa aí também. Uhum. Quem foi anulada? Questão. Só que o que busca a questão. Então ele é o sujeito. Tá, mas e a questão? É o sujeito do era. Eu acho, sinceramente, vai ficar mais fácil lá no futuro, quando eu falar pra vocês assim, ó. Isso aqui é uma oração subordinada. E isso aqui é uma oração principal. Aí vocês vão conseguir entender que é um bloco. Que tu vai encaixando, assim, é um Lego que tu monta. Mas tá meio cedo pra gente falar disso. Aí ninguém mais volta. Já tá ficando difícil, né? E aí, turma? Ai, perdi os alunos. Vocês querem intervalo? Às vezes assim, ó, filme de guerra, sabe filme de guerra? Tudo esgualepado, assim, por favor. Quem é que entendeu bem essa parte agora? Levanta a mão. Fudeu, né? Médio. Quem entendeu médio, assim? Quem é que não entendeu nada? Quem nem sabe o que tá fazendo aqui hoje? Tá. Vamos lá pra rua, então. Vamos ali ver o pátio, ver a rua, ver as pessoas felizes, vivendo. E aí a gente volta aqui pra essa desgraça. Pode ser, pessoal? Então foi. 10 minutos, tá? Só pra gente ver gente na rua. Ver gente saudável.